Olá, boa noite. Bem-vindos. As notícias começam hoje na província da Huila, onde os casos de lepra tendem a aumentar. Segundo as autoridades, os últimos meses têm sido marcados por descoberta de novos casos da doença. Em toda a extensão da província estão em tratamento atualmente mais de 150 pacientes e há casos novos entre os internados. 42 novos casos de lepra foram registados na província da Huila em 2023. O número, segundo o porta-voz do Gabinete da Saúde, Júlio Madaleno, representa um aumento de 6 novos casos comparativamente a 2022, sendo que atualmente a província conta com um acumulado de 188 pacientes. A província da Huila registrou, somando com o número anterior, com os 42 novos casos, vai totalizar 188 casos de lepra, distribuídos por 77 casos com maior número, 77 casos no município da Umpata, os 37 no município do Lubango e os 28 no município de Caluquembe. Comparativamente com o ano anterior, nesses 188 casos, totalizou também, não é, com o número anterior, 6 novos casos. O abandono do tratamento preocupa as autoridades sanitárias da província, que garantem a existência de medicamentos para a doença. Com relação àquilo que é a prevenção ou com relação àquilo que é o tratamento, os nossos utentes continuam a aderir exatamente ao tratamento, apesar de que temos 12, dentro desses 188 casos de lepra, temos 12 crianças com lepra que estão sendo acompanhadas exatamente pelo programa. Daí que, dentre estes 188, ainda temos outros que acabaram por abandonar o tratamento. Sabe que o tratamento da lepra é um tratamento que leva muito tempo, tem 1 ano, mas é importante realçar que muitos desses casos que acabam por desistir, acabam por criar resistência. O nosso apelo vai no sentido de que o programa já está a fazer muito para seguimento destes casos, mas é importante que as famílias se envolvam. Girassol Jornal, edição de quinta-feira, outros destaques: situação das vítimas de enchentes no município do Dando, constatação e gesto de apoio às mais de 5.000 famílias afetadas. Veja também saúde comunitária e prevenção de doenças, a solução encontrada pelas autoridades em Cabinda para manter as famílias mais vigilantes. Produtos com data de validade vencida no mercado, a Niesa destruiu quantidades consideráveis no Ambo. Combate à criminalidade, novos resultados apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal aqui em Luanda. Tribunal Constitucional, a chegada à casa do novo juiz conselheiro. Na Assembleia Nacional, o dia foi de debates na especialidade, análise parlamentar de 4 propostas de lei. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Mostramos a seguir o que a população pensa, neste caso, sobre a evolução do quadro de saneamento básico em algumas zonas, como é o caso da estalagem no interior do município de Viana. O esforço que tem sido feito para o alcance de melhorias e a inversão de quadro tem nota positiva dos munícipes, que dizem que houve mudanças em alguns casos, mas pedem que se continue a trabalhar para que noutras zonas os moradores se sintam igualmente bem servidos.
Nos últimos meses, a capital angolana tem investido em infraestruturas e serviços de saneamento básico. A presença de contentores para a coleta de resíduos em vários bairros tem sido um reflexo desse progresso, tal como dizem alguns munícipes. Sinceramente, em termos da recolha de lixo na província de Luanda, a melhoria melhorou muito. De 0 a 100, eu posso dizer assim, estamos em 60% ou 75%. Mas nós, como cidadãos angolanos, também temos que ajudar nesse aspecto. Comparando com os tempos anteriores, até agora eu noto que há uma mudança, principalmente na questão do reordenamento comercial, se assim posso dizer. É uma coisa que nós criticamos muito no início, quando saiu. Eu também mesmo critiquei, eu falei que queriam acabar com a zungueira, que tal. Mas depois de um tempo, São Paulo está uma beleza. O lixo não está dizimado assim completamente, mas em grandes quantidades, como tinha lixo na rua, no meio do passeio, isso eu já não vejo. Apesar dessas melhorias, alguns desafios persistem. Na zona da estalagem, os residentes apontam para a falta de regularidade na coleta de lixo e o escoamento inadequado desta água da chuva, neste perímetro, que existe há mais de 10 anos. A questão do lixo tem a ver com recolhas, mas quando enche, já não tem como tirar o lixo. E também não é sempre que ele tira um lixo. Assim, mais ou menos, às vezes, tem trazido aqui os caminhões que tiram lixo, mas quando encontra inundados com água, já não tem como tirar o lixo. Isso também nos provoca a doença, mosquito. Estamos a ver aqui o bairro, os únicos contadores que nós temos para pôr o lixo são esses mesmo. Então, a população não tem como levar o lixo no outro sítio, tirando aqui neste quintal. Não temos canalização de perfurações de água para poder desaguar. Por exemplo, que nós temos aqui um esgoto aqui no Coelho, mas falta de organização, as águas ficam paradas, mosquitos, as crianças correm riscos de doença. O que também preocupa os populares é esta praça na área da estalagem, onde os vendedores, ao redor do lixo, comercializam produtos alimentares, aumentando o potencial de contaminação. As pessoas que vivem aqui próximo têm a tendência de vir fazerem a compra neste mercado. E o produto, às vezes, não tem aquela conservação através do índice de lixo que se encontra aqui. Muito mal, aqui doença, tudo está conosco. Nós vendemos aqui a rasca, aqui quando enche, isso tudo fica cheio. Pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Os moradores do bairro da Estalagem, na zona do Bento Carneiro, pedem que a Comissão de Moradores, junto com a administração de Viana, intensifiquem os esforços para a solução do problema. E nós temos aqui uma banheira, o reservatório, que é o Coelho, que tem como criar uma vala de drenagem a partir da 48. Em Cabinda, as autoridades sanitárias estão apostadas nas ações que visam o reforço da prevenção no seio das comunidades. O objetivo é manter as famílias mais vigilantes face à onda de enfermidades. A realização de campanhas de sensibilização e assistência sanitária gratuita é uma das formas encontradas para ajudar as famílias. As mais recentes beneficiaram mais de 2.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas beneficiaram de consultas médicas e fármacos gratuitos ao nível do município de Cabinda. A iniciativa resulta de uma campanha de saúde promovida pela Direção Provincial da Saúde, cujo objetivo é aproximar os serviços de atendimento junto às comunidades. Entre as doenças acompanhadas, o destaque recai para a malária, hipertensão, oftalmologia, consultas pediátricas, entre outras. Os beneficiários louvam a iniciativa e pedem mais ações do género para facilitar a vida dos cidadãos. Eu tenho problema de pescoço, inflamação, mas já fiz consulta, já me mandaram no hospital geral. Amanhã vou ter com o doutor para me fazer todos os exames. Tem dor de barriga, de vista, então, aí não fez consulta de vista, então, já me deram o primeiro remédio de lombrigo, mas de malar, anti-malária, então eu agradeço a Deus, muito obrigado. Então está sendo bem, eu fui bem atendido e a doutora que me consultou, de facto, teve uma paciência total de me ouvir e me atendeu muito bem. Tem que continuar, porque esperando essa demarcação fica muito difícil.
essas feiras assim têm que continuar para ajudar a população. O secretário provincial da Saúde, Rubén Buco, disse que o objetivo destas campanhas visam ajudar a população mais carente, sobretudo aqueles que têm dificuldades de se dirigirem junto às unidades sanitárias. Um conjunto de estratégias temos vindo a evidenciar no domínio da assistência médica e medicamentosa grátis à nossa população, levando assistência junto das comunidades. O inverso, em vez de esperarmos uma equipa de especialistas desloca-se junto do cidadão com o intuito de diagnosticar precocemente e, com isto, também identificar os potenciais problemas e referenciar as unidades de especialidade de níveis mais altos. Tivemos descargas pluviométricas jamais vistas na nossa província e daí, do ponto de vista sazonal, elevou o número de pacientes que acorreram às unidades sanitárias. As próximas campanhas de saúde junto às comunidades ficam direcionadas para os municípios do interior. E agora a situação das famílias afetadas pelas enchentes na província do Bengo. São mais de 5.000 que ficaram desalojadas na sequência do fenómeno. E que hoje beneficiaram da ajuda do grupo parlamentar do MPLA, que no Dande interagiu com os sinistrados e distribuiu bens de primeira necessidade. Um dia de luz para perto de 5.000 famílias que viu suas casas e lavras de cultivo agrícola destruídas pelas inundações das últimas chuvas que se abateram na província do Bengo. Essa é uma vantagem para a nossa população, porque essa população sofre transitar, fazer um trabalho para ir moer, tem que transitar a estrada para ir em outro sítio. Então é muito complicado. Assim que essa comissão do governo, ver se fazem mais sempre, e o povo também muito satisfeito. E eu quero que não é só nesse bairro, também em outros bairros façam isso, e é muito importante. Fomos lá do Chapa, fizemos as cabanas, bate-chapa. E estamos vendo essa situação aqui, nós viemos outra situação diferente, mas agora estamos na filiação, estamos na bate-chapa. Sem agricultura não podemos viver. Então, obrigado pelo apoio que o governo está a fazer para nós e queremos pedir mais apoio que pode vir para a gente nos fortificar pela parte da agricultura, como o caso dos trabalhos do Estado, temos jovens desempregados também, então também estamos dando emprego. Para o reassentamento das famílias sinistradas pelas chuvas, o governo local deu início a um programa de infraestruturação para a construção dirigida. Começamos justamente pela infraestruturação, pelo menos os locais estão já com arruamentos bem definidos, com as casas bem definidas na posição em que devem estar, para facilitar uma possível intervenção mais tarde. Vamos fazer chegar a água, vamos fazer chegar também a energia. Portanto, aos poucos, com os apoios que o governo está a dar e com outros apoios que empresários, artistas, população em geral, não só do Bengo, mas de outras partes, vai trazer, nós vamos solucionar os problemas. Vamos fazer brigadas e as brigadas vão no local ajudar a construir as casas. Todos nós temos de participar. De iniciativa do grupo parlamentar do MPLA, os meios diversos entregues às populações dos bairros Cauango, Bucula, Quissoma de Baixo e Açucareira, no município do Dande, visam essencialmente potencializar o desenvolvimento agrícola familiar. Uma das principais apostas do governo angolano e do MPLA no campo da agricultura é o desenvolvimento da agricultura familiar. E é sobretudo esta que ficou afetada com as enxurradas, com as cheias e com o desalojamento que as pessoas foram forçadas a ter. Por isso faz todo sentido que no domínio da agricultura nós prestemos uma atenção muito especial para que essas pessoas que têm atividade, que viram a sua atividade produtiva interrompida, possam reerguer-se e ajudar não apenas as suas famílias, mas ajudar a produção da própria província. Foram entregues durante a visita dos deputados do Partido dos Camaradas bens alimentares, kits de medicamentos, meios agrícolas, roupas, colchões, entre outros materiais. Assembleia Nacional. Debates e aprovações que marcaram o dia. Em destaque. Saúde. Um dos pontos muito importantes de nós prevenirmos a nossa saúde é nós escolhermos aquilo que nós vamos comer. Ter muito cuidado com o lixo, águas paradas. O bem sagrado que depende das nossas escolhas. A saúde faz muitas campanhas gratuitas
caminhar, reduzir as gorduras, mas isso às vezes nós não acatamos. A cultura de prevenção no meio familiar. Preferimos mesmo que a família toda adquirisse esses hábitos alimentares já desde pequenininhos e já estão todos habituados também. Opções entre o que salva e o que pode derrubar. O diabetes e tantas outras doenças, o açúcar é um grande vilão. Saúde preventiva. Na reportagem da semana. É amanhã a reportagem da semana, ainda no campo da saúde. O abandono de pacientes nos hospitais é um fenómeno que ganhou espaço nos últimos dias e de forma preocupante, principalmente aqui em Luanda. Estamos a falar de pessoas que são praticamente esquecidas pelos familiares depois de internados. Segundo relatos, alguns chegam até a perder a vida sem o acompanhamento dos parentes. O abandono de pacientes em algumas unidades hospitalares ainda é uma realidade nos dias atuais. Muitos deles são deixados pelos próprios parentes sem nenhuma justificação prévia aos médicos ou à direção do hospital. E hoje a Rede Girassol deslocou-se até ao Hospital Geral de Luanda, situado no município do Quilamba-Cache, onde foi revelada a existência de uma cidadã potencial social, apesar que no ano transado registrou-se mais de 80 utentes abandonados pelas famílias. Estes potenciais sociais são os pacientes que são trazidos pelos agentes da polícia, bombeiro, INEMA e pessoas de boa fé que encontram esses mesmos cidadãos na via pública ou em outro lugar. Neste momento ela encontra-se ainda a receber cuidados clínicos e está a reagir muito bem. Já nos passou alguns dados e nós estamos a averiguar se são dados fidedignos no sentido de nós chegarmos até a família após a sua alta hospitalar. Diferente do Hospital Geral de Luanda, no Josina Machel, Maria Pia, a situação é outra. Aqui existem 22 pessoas internadas com idades compreendidas entre os 10 aos 70 anos de idade. Meus filhos, por exemplo, tenho eles, né? Loló, Xandinho, Vovó, bons dias que nos encontramos. Já me deram alta aqui no hospital. Preciso da presença de parentes para vir me buscar. Eu fui vocalista do Jovem de Prenda, fui vocalista de Raiz de Angola e sou vocalista da Banda Olímpia. Preciso de uma ajuda, sobretudo a UNAC. E essa filha tem visitado? Mas nunca vi, não. Vim aqui uma vez aqui. Não sei porquê. Estou aqui no sofrimento, ninguém me visita. O grande duelo desses pacientes são rapazes. Veja que meninas, nós só temos cerca de 6 meninas que temos. O responsável adiantou que muitas são as razões que levam a estas práticas, mas o destaque recai à falta de recursos econômicos. Algumas são econômicas. Digam que pronto, a destruturação familiar por situações às vezes econômicas. E muitos deles são daqueles que às vezes venham das províncias para a procura de melhores condições de vida aqui. E há outros que nós classificamos como pacientes abandonados, como abandono declarado, que são aqueles que os familiares dizem que é feiticeiro, porque ele comeu os seus filhos e ele só tem que voltar na sua casa quando realmente tiver de volta os seus filhos, que são situações às vezes muito complicadas. A nossa preocupação aqui é que as famílias que nos ouvem, que nos acompanham, ajudem-nos a olhar para essas famílias que estão abandonadas. São pais de filhos, são avós, são tios, que têm aqui algum valor na família e na sociedade. E de acordo com a direção do Hospital Pediátrico de Luanda, mais de 200 pessoas encontram-se internadas, mesmo depois de receberem a alta médica. E no AMBO, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, a ANESA, destruiu grandes quantidades de produtos retirados de estabelecimentos comerciais. Maioritariamente são bens alimentares que estavam a ser vendidos com prazo de validade já vencido. Estamos a falar em mais de 1 tonelada de bens diversos.
A apreensão resulta da adulteração de substâncias alimentares e medicinais, especulação de preços e a caducidade dos produtos. Após a sua inutilização, os bens foram destruídos no aterro sanitário do Sakaala. Resultantes dos crimes de adulteração de substância alimentar ou medicinal, especulação e o crime de assambarcamento, mais de 1 tonelada de produtos que já não podem ser usados por caducidade vencida, diversos fármacos e diversos produtos de higiene. Os cidadãos implicados no cometimento destes crimes econômicos já estão às contas com a Justiça. O porta-voz do SIC adverte dos cuidados que os consumidores devem ter na compra de qualquer produto. Estão a ser instruídos 43 processos resultantes desta ação e o conselho que fica à população é redobrarmos a cultura e a coragem de denúncia quando se vai a um mini-mercado, a um supermercado, um hipermercado. É preciso estar atento, verificar a data de caducidade do produto e o preço, se é justo ou não, e também o peso. E caso não convença o comprador, a solução é mesmo denunciar através do piquete integral do Serviço de Investigação Criminal. Pois é, e avançamos com novos resultados do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, na senda do combate à criminalidade. A corporação apresentou hoje 7 cidadãos acusados da prática de crimes diversos. Destaque para os assaltos e roubo qualificado. Pensei que ele vai me deixar, não, disse me acompanha. Estava com uma arma na mão, me acompanha. Comecei a se acompanhar, me levou até numa residência. Chegando na residência, me mandou, lhe mudei. Me mandou, mudou, também mudei. Joana Lemba, de nome fictício, trabalhadora de 24 anos, conta que no dia 24 de dezembro de 2023 foi violada sexualmente por um indivíduo que a abordou quando fazia a travessia na linha férrea na zona da BCA com uma arma de fogo. Além do abuso sexual, o suposto acusado terá também ficado com os seus pertences. Saindo daí, me disse, não fala nada a ninguém, se falar vou te matar. Veste, vai já, eu peguei saindo daí a correr, entrei no meu quarto, comecei a chorar. Fiquei 2 dias trancada no quarto a chorar. Minha mãe veio com as irmãs dele lá, abriu o quarto, conversaram comigo, fomos até uma esquadra, demos a participação da polícia. Fui até a casa dele, a mãe dele disse, ele já não mora mais aqui em casa. Minha filha, você sabe, você vai lhe fazer o quê? Estávamos dentro de um bar a consumir com um dos meus amigos. E a moça, como já tinha um conflito comigo, eu guardei aquele rancor a ela. Por isso que eu peguei e fiz isso nela. Mas ela disse que eu estava andando com arma, mas neste dia não estava andando com nenhuma arma. Foi só faca quando estava com ele. Estava fora de mim, estava muito drogado. Por isso que eu acabei de fazer aquilo. Mas depois das drogas me passaram, eu também depois fiquei arrependido. Depois, quando entramos em janeiro, eu estava à igreja com a minha mãe. No dia 16, foi no dia que era para ser a minha libertação, é quando a polícia me agarra. Como resultado de uma outra ação investigativa, foram detidos e apresentados 6 cidadãos com idades compreendidas entre 22 e 33 anos, implicados nos crimes de associação criminosa, ameaça de morte e roubo qualificado. O mais velho, Mateus Gaspar, de 65 anos, segurança de uma empresa privada, foi vítima de um assalto em que lhe foi retirado a arma de fogo. Pedi uma água, que me distraiu. De pé para a mão aparece um que me coloca de trás e começamos a lutar. Outros que entraram na guarita, tiraram a arma, meteram-se em fuga. Na apresentação dos implicados, o porta-voz do SIC Luanda lembrou que o crime não compensa. Factos ocorridos todos aqui no município do Kazenga. O primeiro caso é o roubo qualificado, em que foi vítima uma cidadã de 24 anos de idade. No passado dia 24 de dezembro de 2023, por volta das 22 horas e 15 minutos, quando ela estava a fazer a travessia da linha férrea, foi interpelado então pelo acusado
o jovem de 19 anos de idade, em posse de uma arma de fogo, levou a moça a uma casa inacabada. Portanto, daí retirou os seus pertences, depois retirou então as vestes e obrigou então a ceder os desejos dele. Então logo terminou, pôs-se em fuga. O Ciclo Anda reitera que continua comprometido com o combate ao crime e que não dará trégua aos criminosos. E a comuna do Xiume, localizada no município dos Bundas, província do Mochico, ganhou uma nova escola do ensino primário. A infraestrutura tem 14 salas e foi inaugurada pelo governador Ernesto Mongala. Mais crianças poderão estudar em melhores condições. A comuna do Xiume, município dos Bundas, ganhou uma nova escola primária de 14 salas de aulas. A inauguração coube ao governador provincial do Mochico, Dr. Ernesto Mongala. Ao tomar a palavra, o mandatário apelou aos pais encarregados a incentivarem os alunos a frequentar as escolas para o aprimoramento dos futuros compromissos do país. É para as mamães e os papás permitirem que os vossos filhos, os vossos netos estudem. O ensino no nosso país, o ensino primário, o ensino até a 9ª classe, é obrigatório e é gratuito, da iniciação até a 9ª classe. O governo tem criado todas as condições para garantir a merenda, os cadernos, os livros, lápis, lapiseira, batas, etc., e a fixação de mais professores nas sedes comunais. E os nossos filhos devem estudar. Se no passado recorriam ao corte de troncos para o assento por falta de carteiras, hoje a realidade é outra, com o ganho deste estabelecimento de ensino. Bom, com esta nova escola, nós nos sentimos dignificados e que vamos trabalhar agora em boas condições, uma vez que na outrora trabalhávamos em péssimas condições mesmo, isto é, por baixo de árvores, em alguns escombros, e isso dificultava-nos muito, uma vez que os quadros também não garantiam boas condições e hoje nos sentimos honrados. Ao nível do setor municipal da educação, tem registro de 84 mil crianças fora do sistema do ensino. O registro deste ano letivo indica-nos para mais de 84 mil crianças fora do sistema de ensino, tanto aquelas que estão controladas por nós. E o município dos Bunda é um daqueles que está com acima de 14 mil crianças fora do sistema de ensino do Estado. 104 escolas de T14 é o número estipulado para mitigar o número de alunos não abrangido nos próximos ciclos educativos. Para fazer face ao número de alunos fora do sistema de ensino e a necessidade de salas de aula, num cálculo rápido precisaríamos mais de 64 escolas de tipo T14 para podermos tirar essas crianças fora do sistema. Comuna do Xiume, município dos Bundas, ganha nova escola de 14 salas do ensino primário. Regresso das notícias outra vez. Boa noite. Na Assembleia Nacional, o dia foi hoje dedicado a debates na especialidade de Generalidade. Sobre a mesa estiveram 3 propostas de lei. Destaque nas análises para a proposta que altera a lei orgânica dos tribunais da relação, que foi aprovada na especialidade. A proposta de lei da antidopagem no desporto vai aprovada na generalidade também. Ao todo foram 3 diplomas discutidos e apreciados na especialidade pelos deputados da primeira, segunda e quinta Comissão de Especialidade da Assembleia Nacional. O primeiro documento foi a proposta de lei que altera a lei orgânica dos tribunais da relação, aprovada na especialidade com 34 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Com esta proposta de lei, o Executivo pretende conferir equidade salarial dos juízes desembargadores e dos subprocuradores-gerais da República junto do Tribunal da Relação. O direito que nós estamos a criar agora com a alteração da lei é que torna este direito adquirido. Isto é um ponto. O outro ponto é que a lei dispõe sempre para o futuro,
não dispõe não tem efeitos retroativos e não existindo, do ponto de vista legal e orçamental, previsão para o pagamento retroativo de direitos que eles não tinham, a lei não prevê esta possibilidade. Logo, estes magistrados do Ministério Público que não estão nos tribunais da relação, mas que passam a oferir agora, por força desta lei, o mesmo salário que os seus pares oferem por estarem a trabalhar no Tribunal da Relação, vai passar a constar e a vigorar apenas, este direito vai passar a ser apenas direitos deles a partir do momento em que a lei for publicada. Em apreciação esteve ainda o relatório parecer conjunto na generalidade da proposta de lei antidopagem no desporto, aprovada por unanimidade com 33 votos. A proposta de lei contém, entre outras matérias, sobre a proibição da dopagem, responsabilidades do praticante desportivo, deveres do praticante e lista de substâncias e métodos proibidos, ações de controle durante e fora das competições desportivas e tratamento médico do praticante desportivo. Na sessão desta quinta-feira, os deputados procederam igualmente à discussão e votação na especialidade, capítulo por capítulo, da proposta de lei sobre a mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. Portanto, essa lei visa criminalizar a mineração. Porque não há uma relação entre o regime que vem lá abaixo, de mineração feita nos termos de licenciamento do BNA, com, por exemplo, moedas digitais que não têm nada a ver com Angola. Ou dito de outra forma, há moedas digitais de outros países, de outras realidades, de outros continentes, que podem ser mineradas em Angola. E é isto que a lei pretende criminalizar. Por quê? Porque esta mineração afeta o nosso sistema de distribuição. Se este é o problema que nós temos que resolver, qual é a relação entre este problema e o artigo 1º? Percebeu-se que para Angola, e de acordo com a nossa jurisdição, o melhor seria então inibir a mineração de criptomoedas e ativos digitais por conta de todo um conjunto de disrupção que pode causar não só no sistema energético, mas depois na sustentabilidade do ponto de vista daquilo que é a capacidade de distribuição de energia. O novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional foi hoje apresentado. Impulsado recentemente pelo Presidente da República, João Carlos António Paulino, promete dedicar-se ao trabalho para a manutenção da justiça. Foi com presentes e lembranças que o Tribunal Constitucional se despediu do juiz conselheiro Simão de Sousa Vítor, oficialmente jubilado neste Tribunal Superior, 7 anos depois. Foram 7 anos, conselheiro Simão de Sousa Vítor, de muito aprendizado. 7 anos de muitos ensinamentos. Aprendemos consigo, conselheiro, que é possível comunicar ainda em silêncio. É mister reconhecer que os anos de convivência, enquanto meu vizinho de cadeira, permitiram identificar na pessoa do conselheiro Simão Vítor virtudes que um juiz deve reunir. Profissional notável, estudioso, comedido, prudente, de trato fácil, ponderado na formação de juízo de valor. Das mãos da juíza presidente do Tribunal Constitucional, recebeu o certificado de jubilação e outros presentes de membros do seu gabinete. O juiz conselheiro jubilado integra uma nova classe, mantém uma espécie de reserva. Reserva institucional, reserva técnico-jurisprudencial e até mesmo reserva moral, ética e deontológica. É por isso e pelas especificidades da pessoa do conselheiro Simão Vítor que fazemos aqui o nosso até já. Deixo, e já com bastante saudade, aqui os meus colegas para continuarem esta nobre tarefa da edificação de um Estado
de direito e democrático, velando sempre pela nossa Constituição e fazendo cumprir as leis. Para o lugar do juiz jubilado foi designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial o juiz conselheiro João Carlos Paulino, recentemente empossado pelo Presidente da República. Recebeu o seu material de apoio, contendo a Constituição da República e o medalhão de juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Estamos a falar de um venerando juiz conselheiro com mais de 40 anos de serviço e com uma experiência muito bem cimentada aqui a nível do Tribunal Constitucional, decorrente de um percurso de mais ou menos 8 anos. Portanto, não é suposto ser fácil, mas também estamos prontos para o desafio que se avizinha. Estiveram presentes na cerimónia de jubilação e apresentação do novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, o juiz-presidente do Tribunal Supremo, a Procuradora-Geral Adjunta da República e a Provedora de Justiça. Esteve presente também o Ministro do Interior, bem como os juízes jubilados do Tribunal Constitucional. E a política revista de reconstrução pós-conflito na União Africana foi analisada em reunião pelo Conselho de Paz e de Segurança da organização. Angola, por sua vez, entende que a revisão do documento acontece num momento oportuno, tendo em conta os esforços que visam promover paz e segurança na região. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana esteve reunido e apreciou, entre outros assuntos, a política revista de reconstrução e desenvolvimento pós-conflito da Organização Continental. O embaixador de Angola na Etiópia e representante de Angola na União Africana, Miguel Bembe, realçou que a revisão do documento ocorre num momento oportuno para os esforços da organização de promover a paz, segurança e o desenvolvimento do continente. Miguel Bembe reconheceu que, ao longo dos anos, o continente vivenciou muitos conflitos que tiveram consequências abrangentes no desenvolvimento político, social e econômico dos países africanos. O diplomata angolano defendeu a domesticação da política de reconstrução e desenvolvimento pós-conflito pelos Estados-membros e considerou relevante o facto de o documento valorizar o papel ativo das mulheres e dos jovens nos esforços de projeção de África. Saúde. Um dos pontos muito importantes de nós prevenirmos a nossa saúde é nós escolhermos aquilo que nós vamos comer. Ter muito cuidado com lixo, águas paradas. O bem sagrado que depende das nossas escolhas. A saúde faz muitas campanhas gratuitas. Caminhar, reduzir as gorduras, mas isso às vezes nós não acatamos. A cultura de prevenção no meio familiar. Preferimos mesmo que a família toda adquirisse esses hábitos alimentares já desde pequenininhos e já estão todos habituados também. Opções entre o que salva e o que pode derrubar. O diabetes e tantas outras doenças, o açúcar é um grande vilão. Saúde preventiva. Na reportagem da semana. Mineração em África. Angola na 30ª Conferência Internacional. Em destaque. A cidade do Cabo, na África do Sul, acolhe nos dias 5 e 9 deste mês a 30ª edição da Conferência Internacional denominada Mining Indaba. Angola promete aproveitar a sua participação no evento para atrair investidores e promover o seu potencial mineiro. Angola participa de 5 a 8 de fevereiro na 30ª edição da Conferência Internacional Manindaba, na cidade do Cabo, África do Sul. Ana Feijó, administradora da Indiama, diz que o país vai aproveitar o evento para atrair investidores e promover o seu potencial mineral naquele que é o maior evento africano de investimentos no setor mineiro. Angola também faz-se presente não só para captar investidores, mas também para promover todo o potencial que
Angola possui e beneficiar-se também do know-how dos outros países, porque tem havido conferências, tem havido workshops e Angola faz-se presente a fim de se beneficiar do know-how dos outros países. A responsável da Indiama garantiu que Angola levará ao evento vários projetos diamantíferos. Nós temos projetos que estão em funcionamento, que precisamos de financiamento. Temos projetos, como sabem, a Indiama agora passou a ser produtora. Temos vários projetos aluvionares e projetos também primários e que vamos levar somente 2 projetos aluvionares para captar investidores. A delegação angolana será chefiada pelo ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, onde integram representantes do Mirempet, da Agência Nacional de Recursos Minerais, do Instituto Geológico de Angola e das empresas do subsetor diamantífero. Evento importante de 5 a 8 de fevereiro na cidade do Cabo, África do Sul. Angola defende o combate aos discursos de ódio, violência no continente, como um fator importante no processo de manutenção da paz em África. O assunto foi motivo de debate no encontro que juntou em Bangui, na República Centro-Africana, os ministros da comunicação dos Estados-membros da Comunidade Económica dos Países da África Central. A criação de um plano de ação para a prevenção e resposta aos discursos de ódio e incitação à violência na África Central, bem como a análise e pré-validação da estratégia regional, juntou na mesma sala os ministros da Comunicação e Informação dos Estados-membros da Comunidade Económica dos Países da África Central. Angola participou do evento com uma delegação chefiada pelo secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, em representação do ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. Durante a sua intervenção no fórum, Nuno Caldas reforçou que o combate aos discursos de ódio e violência no continente passa pela responsabilização dos infratores. Toda a necessidade de se preparar e executar ações a nível legislativo e pedagógicos que possam melhorar e assegurar, sobretudo, o discurso e o combate do ódio e incitamento à violência no continente e, em especial, na região. Como sempre, incentivar a cultura da denúncia de situações de ódio, encorajar a empatia pelo outro, para diminuir o discurso de ódio, seja em contexto online e não só. Mobilizar e formar jovens ativistas de direitos humanos para trabalhar online. Mostrar apoio e solidariedade para com as pessoas e grupos alvos do discurso de ódio online, porque a internet não é uma terra sem lei, mas aquela que deve sim facilitar a comunicação, mas também ser regulada em termos da lei. O Fórum Regional dos Ministros da Comunicação e Informação dos Estados-membros da Comunidade Económica dos Países da África Central decorreu em Bangui, na República Centro-Africana, durante 2 dias. Estamos disponíveis para assinar acordos de formação, treinamento de quadros de profissionais da comunicação social nos nossos centros de formação profissional. Há que insistir no aspecto pedagógico, na literacia digital e no uso responsável das novas tecnologias. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garante que estão avançadas as negociações com os sindicatos para a definição do novo salário mínimo nacional. São garantias deixadas pela Ministra do Setor, Teresa Rodrigues Dias, à margem de um seminário sobre a nova Lei Geral do Trabalho, que teve lugar aqui em Luanda e foi dirigido aos profissionais de vários ramos.
muito avançadas. É desta forma que a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, considerou as negociações à volta do novo salário mínimo nacional entre o Governo e as centrais sindicais. Teresa Rodrigues Dias sinalizou que as partes têm realizado trabalhos regulares de análise das propostas sobre um eventual acréscimo. Uma das reivindicações apresentadas é o salário mínimo nacional. Nós já estamos bem avançados nesse trabalho. Ao contrário do que às vezes as propostas nos são colocadas, as centrais sindicais todas têm participado naquilo que é o estudo da evolução do salário mínimo nacional. E, portanto, desse grupo técnico do salário mínimo nacional vêm propostas relativamente àquilo que deve ser o acréscimo, o impacto da cesta básica, porque ele é calculado com base na cesta básica e em outros fatores, designadamente a procura e a oferta de produtos em determinadas zonas. O meio rural tem alguns preços, as cidades têm outros, isso tudo é calculado para que nós possamos depois ter ali uma fórmula de cálculo para o salário mínimo nacional. Para a ministra, a alteração do salário mínimo nacional impõe uma auscultação aos parceiros sociais e grupos empresariais para evitar que rebente com a economia nacional. Isto não é só uma questão do governo. Isto é uma questão que impõe um ritual em que o governo tem de ser ouvido, os parceiros sociais têm de ser ouvidos e os grupos empresariais têm de ser ouvidos. Nós rebentamos com a economia do país. Nós ouvimos as entidades empregadoras, o grupo empresarial tem estado a acompanhar e também tem uma posição completamente adversa à proposta das centrais sindicais. Apesar de terem uma data indicativa para a greve geral, e têm o direito de o fazer, farão se o quiserem, nós temos feito o nosso papel. Estamos neste momento a negociar com as centrais sindicais e se quisermos seguir o ritual das negociações, vamos continuar, estamos abertos. Não é? E a negociação não pode ser de 10 dias ou 20. A negociação é um processo. Não é? E vamos no processo. Se alguém quiser furar, assuma as consequências. As declarações da ministra foram feitas à margem de um seminário sobre a nova Lei Geral do Trabalho, com a entrada em vigor prevista para o final de março, realizado nesta quinta-feira na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Não deixamos de referir que é essencial mantermos a garantia da sustentabilidade da atividade económica e a promoção do trabalho, como forma de criar no setor do trabalho a dinâmica do crescimento, por um lado, e da empregabilidade, por outro. Quanto ao salário mínimo nacional, refira-se que no mês de setembro do ano passado, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, UNTA, Confederação Sindical, a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGSILA, e a Força Sindical Angolana Central Sindical, FSA-CS, endereçaram ao Presidente da República, João Lourenço, um caderno reivindicativo. Entre as reivindicações dos sindicatos constam o aumento salarial, salário mínimo nacional, melhoria das condições sociais dos trabalhadores e funcionários, pagamento de subsídios de isolamento, redução do imposto de rendimento do trabalho IRT, entre outras matérias. E com a data de celebração do Carnaval às portas, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social leva ao conhecimento de todos que é observada a lei dos feriados nacionais e datas de celebração entre os dias 5 e 9 de fevereiro e acrescida 1h30 ao período de trabalho na função pública. Portanto, compete aos responsáveis dos órgãos ou serviços administrativos velar pelo cumprimento deste disposto. Não são abrangidos por esta circular aqueles que trabalham em regime de turno. Vale lembrar que a data de Carnaval coincide com o dia de terça-feira e por isso fará ponte. Daí as medidas do MAPTES. Fevereiro, mês do Carnaval, para nós, a festa do povo que já começou para o Girassol Jornal. Verdade. No especial Folia de hoje, trazemos um pouco da história de como começou o Carnaval de Luanda. O Carnaval é uma festa popular que acontece todos os anos durante 4 dias. Esta tradição foi trazida pelos portugueses com o nome de intrudo. O evento era marcado por uma certa dose de violência. Antigamente, o carnaval, a gente dizia intuludo. O carnaval era da rua. Antes de começar a ir nesse sítio, o primeiro carnaval era na rua. Primeiro vai fazer ensaio geral.
Depois de São Geraldo, quando chegar o dia do ir ou no campo dos coqueiros, ou lá no Quinaxixe, ou na Cidadela. Agora já, desse momento, desse carnaval já da Agostineto, porque quando chegou no 1975, o carnaval parou, por causa dos confrontos. E quando entrou no nosso partido já, pronto, o doutor Agostineto disse, carnaval verá de voltar e poder acabar. Devia ser no dia 7 de fevereiro. Querem carnaval ou não? Continuamos já, depois de 75, depois para trás, continua o carnaval. Com o passar do tempo, o carnaval em Luanda ganhou outras características, com a introdução do canto e danças tradicionais. Naquele tempo não queriam dinheiro, é só mesmo ir dançar. A gente não levava alegoria, só bandeira. Mas agora pede boa de coisa, alegoria da trás, da frente, e não chega ali não ganha. A gente dançava vocalmente, nem tinha gravação, nem tinha nada. Canta mesmo assim só vocalmente. O ancião Armando Paulo recorda com alegria o carnaval da era colonial, considerando que na sua época as exigências eram menores. O passado foi muito melhor, muito melhor. Foi muito melhor. Atualmente é um desastre, é muito estresse, muita correria e praticamente os custos são maiores, muito maior, porque antigamente não havia valores, mas havia sim as alimentações, as bebidas, as coisas, tecido, essas coisas. Os grupos viviam o carnaval 3 meses direito. O carnaval está a chegar. A forma como os grupos carnavalescos estão a se preparar para o intrudo deste ano é demonstrado com rigor pelos bailarinos dos grupos carnavalescos. Fazer carnaval de rua não é fácil. Colocar o grupo na rua para dançar, as ruas não favorecem. Melhorou a competitividade dos grupos, a maior dedicação dos grupos. Agora, o que melhorou é a falta de incentivo aos grupos. Só para dizer que o carnaval é dia 12, os grupos hoje não receberam nada, não têm nada em sua posse. Para a União da Ilha é um sacrifício, porque na parte do grupo à frente sempre volta de 60 pessoas, mais a falange de apoio, acabam por ser 3.000 pessoas. É muita gente que não ter condições de alimentação e tudo, para esse pessoal não é fácil. Vai ter um ano que não haverá carnaval, porque os grupos não vão dançar. O desfile central do carnaval está agendado para o dia 12 na Nova Marginal de Luanda, com a apresentação dos grupos da classe A, enquanto os da classe B e infantil terão lugar nos dias 10 e 11. O dia 13 vai ser marcado pelo carnaval de rua, prática que caracteriza o evento desde a sua oficialização. Pois é, e com este ritmo da Festa do Povo termina a edição de quinta-feira de Girassol Jornal. Amanhã vamos estar juntos a torcer por Angola. Contamos convosco a partir das 19h45. Boa noite e fiquem bem. Estamos juntos até amanhã. Boa noite.